Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um dia de leitura, leitura diária. Leitura esta que é indicada pela nossa amada EBD. Nós lemos, refletimos, aplicamos e somos abençoados para a glória de Jesus. É um prazer, meu irmão, é um prazer, minha irmã, estar aqui com você para lermos a maravilhosa palavra de Deus. E quando estudamos a Bíblia debaixo de um tema, nós temos mais facilidade de assimilar o assunto. Então, esta semana, vamos ler, refletir e estudar sobre os inimigos do cristão. Você sabe quem são os inimigos do cristão? Eu, infelizmente, já ouvi crentes olhando para os outros crentes na igreja e dizendo, pois os meus inimigos, mas será que os outros irmãos da igreja são nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos de verdade segundo a Bíblia? A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e prática. É lâmpada para o nosso pé, é luz para o nosso caminho. Vamos aprender esta semana os inimigos do cristão. O texto áureo já é bem esclarecedor. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui nós temos um retrato de um dos nossos inimigos. Mas, em síntese, pois o nosso comentário é a leitura diária, não o texto áureo, mas aqui somos convidados a vivermos no Espírito e não fazer raiva no nosso próximo. Olha aqui, não invejando, não irritando uns aos outros, viu? Nós já temos aqui uma manifestação do nosso primeiro inimigo. A verdade prática diz, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Agora, na verdade prática, nós temos aqui, de forma clara, os três inimigos do cristão. O mundo, a carne e o diabo. O texto áureo fala desse inimigo aqui, a carne. Mostra a carne como inimigo, tá? Então, nós temos aqui na jornada da fé, há três inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Coloque a mão à altura do seu coração e declara, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Declara, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Presta atenção. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Por que destacamos isso? Porque esse nosso primeiro inimigo, o diabo, ele é o que lucra quando nós cedemos ao mundo e cedemos à carne. Se afunila nele, ele sai lucrando. Então, a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. O que caracteriza ser uma pessoa? Inteligência, intelecto, vontade. Tá? Emoções, o diabo tem tudo isso. Tem vontade, ele tem emoções, ele é um ser inteligente, de um reino organizado. Então, desde o princípio, a Bíblia vem destacando a existência do nosso adversário, o diabo. São três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Fiz questão de destacar essa aqui porque, no final de tudo, quem sai lucrando é o diabo, tá? Vamos aqui, então, ao nosso primeiro versículo da leitura diária.
Mateus 13:39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então você vê a Escritura apresentando o diabo como um ser ativo, que semeia. Ele é um semeador. Ele semeia o joio no meio do trigo. Tá? O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Você sabia que esse campo citado aqui, na parábola do trigo e do joio, você sabe que esse campo é o mundo, não é a igreja, tá? Você continua lendo depois, com atenção, você vai ver, o campo é o mundo, tá certo? As pessoas falam assim, porque o inimigo entrou na igreja, semeou o trigo e o joio e tal, o campo é o mundo. Leia depois com muita atenção. O nosso segundo texto de leitura é Lucas 11:18, que diz assim: E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Naquela demanda de Jesus ali com fariseus, saduceus, sempre tem pérolas para o nosso entendimento doutrinário. E aqui Jesus está se justificando, mesmo sem precisar, e esclarecendo que Satanás, ele trabalha unido. Os demônios trabalham unidos. Só existe um diabo, que é Satanás. Os outros são demônios. E eles trabalham unidos, não são divididos, não são separados, não lutam contra si mesmos. E é isso que Jesus está dizendo. Beelzebu, na crença lá dos judeus, é o maioral dos demônios, é o príncipe dos demônios. Beelzebu significa o senhor da mosca, tá? Senhor da mosca. E você, então, tem aqui uma aplicação interessante, sabe? Lugar que tem sujeira não é lugar que Deus, assim, aprecia. Lugar que tem imundícia não é, assim, aquele lugar que Deus gosta. Então, a gente tem muitas lições aqui, mas em síntese, nós queremos mostrar para você o que a lição está dizendo, a realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Tá? O nosso texto aqui quer trazer para você e para mim a realidade bíblica do inimigo das nossas almas. Satanás não é uma mera força ativa do mal. Não é só aquele símbolozinho do yin e yang, naquela partezinha preta, o equilíbrio das forças. O branquinho é o bem e o pretinho é o mal. Não. Isso não é algo que a Bíblia aprova. A Bíblia está mostrando a realidade bíblica do nosso adversário. Nós temos um adversário. Por isso, como diz o texto áureo, devemos viver em espírito, para vencer, como diz a verdade prática, o mundo, a carne e o diabo. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, eu convido você, continue assistindo, continue participando. Se tiver dúvida, deixa no comentário. Volta ao vídeo, não fique com dúvidas, mas durante a semana nós vamos trazer mais esclarecimentos sobre este importante tema, que é o tema da semana. Os inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo. Qual deles é o pior? Coloca aí no comentário.